Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarrui. E chega ao fim o mês de outubro, 30 de 10 de 2015, 13 horas 24 minutos. Dia das bruxas, né? Certo dia, o médico paulistano, Drauzio Varela, cruzou com um conhecido do colégio que havia muito tempo que ele não conversava. Dessa conversa arrastada, o amigo fez um comentário. Ano que vem eu vou fazer 50 anos de idade, a época em que se tem início a decadência do homem. O Drauzio Varela, naquela época, estava completando meio século de vida. Hoje, aos 72 anos, ele é um maratonista. Ele começou a correr, mais ou menos, com essa idade. Todo esse relato, a partir dessa premissa que eu apresento aqui, o Drauzio lançou um livro neste ano que trata dessas questões. E hoje pela manhã eu estava aqui no prédio, no térreo do prédio da Novos Horizontes e encontrei um amigo que justamente está na faixa dos 50 anos e é mais ou menos a história, só que ele começou a correr há muito tempo atrás. Carlos Kemper, o professor de educação física, amigo de infância, como a gente já relatou aqui, de muito jogo de futebol ali onde é a área da PAI, ali próximo aos bombeiros. O Kemper era um dos bons jogadores que existiam na Zona Norte. Eu era um dos maus jogadores, os jogadores ruins que existiam naquela época. Mas, enfim, a gente vai tentar falar hoje no programa sobre algumas coisas como mudança de hábito, também sobre como a gente consegue se livrar da preguiça para partir para uma vida mais saudável e os perigos e os desafios que as pessoas enfrentam de competir com esse grande número de veículos circulando na cidade nas horas que muita gente quer correr. Muito boa tarde, que bom que tu aceitou esse convite nesse nosso encontro inusitado, Carlos Kemper. Boa tarde, Fábio, e boa tarde, ouvintes e agora dizer que internautas. Tem internautas das Novos Horizontes. Te dizer que eu não era um bom jogador, eu gostava de jogar, Mas cara. tu jogava bem, rapaz. Mas nós gostava de jogar, Sim, né? eu gostava muito, mas jogava mal. Eu não tinha noção até hoje não tenho. O que a gente fazia, na verdade, né, cara? A gente usava a nossa infância pra praticar uma atividade física. O dia, a tarde inteira. A tarde inteira, porque naquela época a gente não tinha celular, né, pra se comunicar, a gente não tinha... Os jogos eletrônicos eram muito escassos, só quem tinha muito dinheiro que tinha, ou quem viajava pro exterior. Então a gente levava uma vantagem, né, cara? A gente tinha que brincar, tinha que fazer os brinquedos da gente. Tu lembra de uma pista, antes de tu lembra de uma pista de bicicross adaptada que teve, que é na área onde hoje é o 22 de postão março. da 22 de março. Ali, lembra ali? Lembro. Ali foi uma lida nossa, da gurizada ali, de conseguir fazer aquela pista. É que, na verdade, foi a gente que construiu, né? Era assim, cada um ajudou um pouco, né? Uma coisa maluca, né? E era um circuitozinho brabo, cheio de carrapicho, tomava tombo, caía direto no carrapicho, né? Pois é, ali muita gente se quebrou também, né? Cara? Sim. Lembra? A gente se machucava e coisa, mas isso faz parte. É a mesma coisa que eu falo pra minha filha, quando a gente tá brincando, cara, a gente tá sujeito a se machucar, né? Que nem eu te contei hoje ali, eu correndo, Sim. sofri um acidente, mas isso faz parte do percurso. Né? Ainda mais quando você está fazendo aquilo que você gosta, né? Então você acaba deixando de fazer determinadas coisas para fazer aquilo que você gosta. E às vezes o que tu gosta leva para alguns pontos indesejáveis, mas isso também faz parte, como a gente estava falando antes aqui. Sim. E a partir, por exemplo,
essa coisa de como que a gente consegue abandonar essa preguiça, esse start. Porque o Drauzio, ele fala uma coisa interessante no livro dele, de que no momento em que ele está correndo, ele não gosta muito. Ele gosta de quando a sensação que ele tem quando para. Eu queria que tu como estás acostumado, a tua vivência é em cima disso, eu gostaria que tu tentasse detalhar um pouco para nós como é que é esse processo. Né, de que tu gosta de fazer, mas sente uma sensação não muito agradável quando está fazendo, e depois é compensado com uma sensação. Claro que aí tem uma questão química e fisiológica. Né? Na verdade, Fábio, isso é uma história... Podemos reportar o início dos tempos, né, cara? Quando você analisa o ser humano por si só ele tem como essência o movimento, né? Então quando nossos ancestrais lá, como que eles eram? Eles eram nômades, eles caminhavam. Então a atividade física e o exercício, hoje em dia como a gente trata o exercício físico, na verdade ele faz parte, ele é incorporado com o ser humano. Como comer, como dormir, seria uma atividade fisiológica que tu teria que fazer diariamente. Uhum. Então aí eu vou te explicar mais ou menos como que eu enxergo essa letargia, né, cara? Então tudo, na verdade, assim, ó. Por exemplo, eu sempre penso assim, ó. Quem que criou o controle remoto, por exemplo? Era o cara mais preguiçoso do mundo, né, cara? Porque ele, toda hora que tem que levantar lá e apertar no botão. Não, vou criar um botão que eu faço daqui. Então a comodidade moderna, o que faz, cara? Ele te reporta tudo para você não fazer nada. Feito? Vamos lá, tu tem filho, né? Tem uma filha? Uhum. Eu tenho uma filha também e eu sou do tarde. Aí a minha filha, eu comecei a pensar, né? Tudo que eu estudo e coisa, comecei a pensar. O que a gente faz quando a gente é pai, cara? Primeira coisa que a gente quer, cara. A gente quer que o filho da gente tenha autonomia, né? Se tu for pensar bem. Então o que tu faz? Tu quer ensinar ele a caminhar, tu quer ensinar ele a falar, tu quer ensinar tudo. Quando ele aprende a caminhar, aí começam os problemas. Porque daí ele mexe em tudo, faz a bagunça, e tu nunca quer, e tu tem medo que ele se machuque, a gente, esse conhecimento termina que a gente tem... com os cantos todos em casa. Acaba com tudo que é coisa da casa. E aí o que a gente como pai, como mãe faz? Não mexe, senta, fica sentado, não se mexe. Não. Então, ali que já começa o problema. O que você faz? Você faz coisas que a criança se sinta bem fazendo. Por exemplo, um canal de televisão, o que quer? Prender a atenção da criança. Uhum. Ela quer que prenda a atenção da criança para que a criança não saia dali da frente. Sim. E a gente, como pai, o que faz? Bota na frente da televisão, porque a criança fica ali e não se mexe. Então, ali já começa o problema. O problema, a origem do problema mesmo, já é desde a criação. E por isso que esse aumento louco que tem aí da falta de atividade física, as pessoas estão aumentando de peso, tendo sobrepeso e essa é a inatividade física. Então a origem toda é essa. E a gente também, cara, quando a gente chega a uma determinada idade, a gente tem muita preguiça de fazer as coisas. O trabalho, ele te suga muito. Então, às vezes, tu tem a vontade, na verdade, de parar, sentar e ficar quieto. Uhum. E, na verdade, teria que ser o contrário, porque daí tu teria que fazer alguma coisa que tu não faz. Porque a maioria das pessoas trabalham sentado, né? Sim. Aí teria que chegar em casa e se movimentar, que é o que eu fazia até antes de eu me machucar. Aí. Uhum. Então, em relação ao Drauzio Varela aí, dessa coisa que diz, assim, eu sinto prazer já quando eu tô correndo. Eu não sinto essa coisa... esse relato que ele fez, mas muitas pessoas me relatam isso, dizendo que o quê? Que a pessoa se sente mal, mas depois a sensação, que eu também gosto demais, cara, aquela sensação que dá, que parece que tá tudo em harmonia. Então, geralmente, quando eu tenho um problema grande, eu gosto de correr e fico trabalhando esse problema. O cérebro, por exemplo, nesse momento da corrida, tu consegues e serve para organizar os teus pensamentos, tu consegue pensar em outra coisa, tu abstrai a mente ou tu tá focado em um passo atrás do outro?
que funciona o cérebro nessa hora da corrida? Assim, ó, na verdade, o cérebro ele que manda a informação, né, para você correr, cara. Então, o estímulo elétrico para você funcionar, o seu tempo inteiro você tem que estar mandando. Então, eu quando começo a correr, eu consigo pensar, mas chega uma determinada hora da corrida que simplesmente minha cabeça abstrai tudo. Fica só... Fica tudo, parece que tá tudo, parece que eu tô no céu, cara. Tô fazendo atividade assim numa tranquilidade sem tamanho. E aí eu sinto que todos os meus pensamentos eles estão organizados. Então, a partir daí, quando eu preciso tomar uma decisão, ela é uma decisão mais que eu uso todos os meus recursos para poder tomar aquela decisão de uma maneira mais tranquila. Que beleza ouvir isso. Pois uma pessoa que está acima do peso, ela precisa emagrecer antes de começar a correr? Rapaz, na verdade, assim, ó, o que é o emagrecer? O que é a perda de peso, né, cara? Ela é um conjunto de atitudes que você toma. Eu não posso dizer que uma determinada coisa, um determinado ponto é o que vai fazer você perder peso. Na verdade, o que faz você perder peso nesse contexto seria a mudança de estilo de vida, aquilo que você falou antes. Então você tem que controlar a tua alimentação, tu tem que melhorar a tua qualidade de vida em termos de sono, em termos de comportamento. Você tem que regrar um pouco melhor. E tem que fazer atividade física, tem que fazer exercício físico, que é aquilo que a gente estava falando antes. Então assim, ó, como eu tenho estudado muito, a gente começa a ler muito e começa a ficar meio... As coisas começam muito a se repetir, né? E as pessoas perguntam se o exercício físico realmente é benéfico para o corpo humano. E eu cada vez vejo mais e penso mais que existe uma outra relação. A falta de exercício físico ela é maléfico. Então o exercício físico teria que ser feito com uma coisa normal, assim, como qualquer outra como comer, do como dia a dia. ingerir água, como você dormir, entendeu? Como você se relacionar com as pessoas, tu teria que fazer exercício físico, porque isso faz parte do ser humano. Isso vem com o ser humano desde as origens, né? Por isso que o nosso corpo ele se comporta desse jeito. Por isso a do sobrepeso, né, cara? Porque como eu preciso me mexer, eu preciso gastar energia e não gasto o meu corpo, como sabia que pode me faltar energia, ele começa a acumular. E esse acúmulo chama gordura, que é que ninguém quer, né, cara? Ninguém gosta, né, cara? E essa coisa assim do desperdício da energia, voltando para o passado, o homem das cavernas, ele não saía correndo de manhã cedo só para fazer exercício. Ele saía correndo ou atrás de um bicho ou de um bicho. Ou fugindo. Né? Ou fugindo de um bicho. Isso aí. Então ele tinha naturalmente essa atividade física porque era uma questão de sobrevivência. E essas comodidades todas que foram aparecendo, elas, então, teoricamente, elas vão contra a nossa natureza. Contra a nossa origem, com certeza. Então a Revolução então, Industrial... o controle remoto, essas coisas citadas aí, elas são contra a nossa natureza. É isso? É isso mesmo. Porque a Revolução Industrial, lógico que a gente não pode fugir disso, né, cara? São milhões de anos para chegar aqui. Quem sabe daqui a milhões de anos a nossa Constituição mude. Mas o problema é que a gente tem uma herança genética muito forte ainda dos nossos ancestrais, né? Do Homo sapiens. Então a gente tem uma coisa muito próxima dele. Então a gente não pode negar isso. A gente tem que observar isso. Tu já chegaste a ver algumas imagens de como se imagina o ser humano daqui 10 mil anos, ou coisa assim? Tu já viu alguma coisa? Sim, sobre já. isso? Um corpo bem fino e uma cabeça bem grande. A última que eu vi, assim, é uma figura muito grotesca. Porque isso já até, eu me lembro, no tempo de colégio, que se falava que o Homos tecnológicos substituiria o Homo sapiens. Hoje já se tem novos conceitos, ainda está se estudando o nome esse que se dará para esse ser que vai nos suceder aí como espécie.
Mas a última figura que eu vi, ela é assustadora, assim. É uma cabeça grande, alongada, os membros superiores também maiores um pouco, as pernas atrofiadas e uma barriga de orangotango, assim, muito, sabe? E meio assustador ver isso, imaginar o corpo humano como uma máquina absolutamente simétrica, por exemplo, a partir do desenho clássico, esse que a gente encontra. Quem que desenhou mesmo? Foi o. Enfim. Exatamente. O Da Vinci que fez o Homem. Como é o nome? Isso mesmo. Então, nesse Símbolo sentido. da medicina. Né? A gente olha para isso e eu não considero algo que assim que eu me sinta bem imaginando que o ser humano vai virar aquilo ali, né? E tu, pelo menos, é uma dessas pessoas que está nessa luta para manter o ser humano funcionando como ele deveria, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu reclamo muito que temos muitos carros, mesmo na nossa cidadezinha aqui, né? É um absurdo que não. E como que se compete nesse trânsito o ciclista, o maratonista? Porque eu vejo assim, ó, passar uma caminhonete diesel mal regulada, soltando fumaça nos pulmões de um ciclista que está ali vivendo um momento, né, de pleno uso da sua máquina humana. E só que o combustível, que seria o oxigênio, vem um combustível da pior espécie aí, a partir de é apenas um exemplo. Como que tu enxerga isso? Isso, na verdade, é uma coisa meio uma competição, Kemper. Fábio, isso é uma pergunta interessante, porque na verdade, gente, a gente acha, a gente pensa, né, cara, que o ser humano ele seria o dono de tudo. E, na verdade, a gente faz parte do tudo, não? Ele é a gente está inserido dentro desse processo, entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho um carro, eu acho que o carro tem prioridade. E eu já não enxergo assim, cara. Sim. Eu acho que a prioridade seria o ser humano, né? Tá? Então, aí tu me fez uma pergunta meio capciosa, porque na verdade o que a gente pode fazer? O que existe isso? Existem as academias, existem locais específicos para Sim. isso, tá? Sim. E deveriam ser construídos locais específicos para essa prática, para que as pessoas pudessem realizar isso. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo. Ó, toda vez que eu vou para a URI, trabalhar de meio-dia, se eu sair perto da 1h20, para mim entrar na Getúlio é uma desgraça. Cara. Esse horário aí é. E o que é isso, na verdade? É o capitalismo, cara. É a concorrência, é vender carro e cada pessoa ter um carro. Ter a comodidade, isso que nós estamos falando. Sim. As pessoas já não fazem mais as coisas como precisam ser feitas. Deixar o carro, sair caminhar, porque isso é uma perda de tempo. E na verdade todo mundo tem a pressa no tempo. Todo mundo quer a coisa para ontem. Ó, eu preciso para ontem isso aqui. Eu preciso para ontem. E aí onde você que a gente vai chegar com isso? Porque sempre se justificam as pressas, os atrasos, por alguma coisa. Por alguma coisa, até que te aconteça alguma coisa, entendeu? Aí você começa a perceber. É porque você faz isso por instinto. Tu acaba fazendo isso por instinto. Tu começa a acelerar teu carro mais para andar na rua. Sem tu querer. Tu não sabe mais como andar 20 por hora, por exemplo. Eu queria muito, assim, conseguir tocar as pessoas, principalmente quem está dentro de um veículo e está levando ou já levou o seu filho para a escola. Eu fico abismado, às vezes, com as demonstrações quase que egoístas das pessoas, embora estejam ali
parte de um núcleo familiar, onde existe toda uma preocupação da educação, do melhor para os filhos, enfim. Só que a prática é, muitas vezes, de um profundo desrespeito à cidadania, ao convívio entre as pessoas, na proximidade de uma escola. Se cometem infrações de trânsito, pequenos delitos, pequenos, como eu digo, egoísmos, assim. Por exemplo, o cara que tem um veículo muito grande, deixa ele estacionado bem na esquina, ignorando o outro, que precisa fazer uma manobra para conseguir observar se vem um carro no sentido contrário, por exemplo. Não. E assim, isso... E é incrível, porque naquele momento, na cabeça do pai, está passando um pensamento bom, de acolhimento, de preocupação com o futuro do filho, de levar ele até a escola, de mantê-lo na melhor escola. Só que, na prática, ele está esquecendo aspectos de cidadania que compõem também essa educação do filho. Entendeu? E eu observo, eu procuro me manter muito calmo, porque é um período de muita correria para mim, de estar aqui no horário do programa e ter esse compromisso, não todos os dias, mas de estar próximo a uma escola. Eu acabo passando no trajeto até aqui, ou por duas, ou dependendo do caminho que eu faço, e eu observo isso. E como isso é perigoso, digamos assim, de acontecer um acidente, enfim. E essa sensação, Kemper, isso também é cidadania, de pensar um pouquinho além desse conforto que a gente tem dentro dos nossos veículos. De imaginar que né, essa harmonia que tu falavas, da lucidez que te absorve no final do momento de uma corrida, por exemplo. Que bom que esse tipo de sensação pudesse estar mais presente em outros momentos do dia a dia das pessoas. Na verdade, o que você está falando, rapaz, é que a gente precisa ver. Tu tem que entender uma conjuntura toda que tem aí no processo. Por exemplo, assim, o celular hoje, o que ele representa? Ele representa que você tem o mundo na tua mão, cara. Ele te dá essa sensação. Você tem o poder de entrar em contato com quem você quiser, na hora que você quiser, e ler uma notícia ou qualquer coisa que você fica ali. E o que acontece? Essas pessoas, elas se sentem mais como se elas fossem donas realmente. Então, eu tenho que ter eu tenho que fazer a minha parte. As coisas têm que ser para mim. E o outro não me importa muito. Por isso que o cara estaciona ali. Por isso que o cara simplesmente para o carro no meio da rua, sai do carro e vai ali, leva o filho e volta. Ele não tem o senso de esperar a vez dele, de entrar no lugar e coisa. E isso o que acontece, cara? Você passa pro teu filho. Que nem atividade física. Então, se você diz pro teu filho que ele tem que fazer atividade física e você não faz, cara, você tá passando outra coisa. Porque o ser humano, ele aprende por repetição, né? Ele olha... Por isso que o cara diz assim, meu Deus do céu, é igual o pai, ó. Claro, porque ele vê o pai fazendo e repete o que o pai faz. Então, as atitudes que o pai tem, o que a mãe tem, né? Os mais próximos ali, coisa. Então, ele acaba fazendo isso. Então, daí, a gente acaba caindo num ciclo vicioso, onde se eu posso, ou meu pai pode, eu posso. Então, e aquilo fica rodando, entendeu? Então, as relações humanas, elas estão cada vez mais distantes, cara. Se eu consigo falar no celular, para que eu vou chegar perto da pessoa? Não, e hoje... Ontem eu li um texto sobre isso, que está caindo de forma assustadora o número de linhas de celular no país. Teve uma subida, um boom, e hoje cai. Por quê? Porque as pessoas usam o telefone para várias outras coisas. Se tu pode mandar uma frase para a pessoa, e aí entra a questão da comodidade, da preguiça e da acomodação. Se tu consegue resolver um assunto com uma frase curta, às vezes uma frase mal escrita, sem verbo até, o cara não precisa mais telefonar para a pessoa e dizer, tá. Ela pega e já manda aquela mensagem, já recebe
a resposta pelo WhatsApp ou coisa assim. Então tá mais preguiçoso ainda. E isso tá afetando as linhas de telefone no país, linhas de celular, que tem diminuído. Que muita gente essa história de ter 2, 3 chip, o auge disso já passou. Né, que tinha uma época que todo mundo, quanto mais chip tivesse no celular, melhor o aparelho. E a notícia a interpretação, a análise de ontem é essa que eu estou te passando. Nós vamos fazer um intervalo rapidíssimo aqui, são 13 horas e 49 minutos, e já voltamos com o nosso bate-papo com o Carlos Kemper. O Marcos Luft está comigo, ele trouxe um limãozinho aqui agora para o Matheus Rasta, e que juntamente com Gerson Nunes de Freitas, com sua camiseta preta, acompanham este programa, a transmissão desse programa pela nossa web TV e pelo 104.7. O assunto agora seria o vestibular da URI. Ele está com uma camiseta ali, o conhecimento muda a sua vida. Eu já disse aqui várias vezes que eu gostei muito deste slogan do vestibular da URI desse ano, e as inscrições vão até o dia 16 deste mês, do mês de novembro, que começa no final de semana, e as informações podem ser obtidas num site específico, vestibular.uri.br. Por que eu falo isso? Porque eu só dei uma cutucada nele, no meu convidado aqui, o Carlos Kemper. Vamos falar um pouco de futebol. Ele começou a flautear aqui, dentro do estúdio, como há anos eu não via, pelo menos neste ano, eu não via um colorado fazer. Aquela velha flauta antiga, absolutamente assim, arrasadora, né? Que desmoraliza quem não gosta muito de flauta. Mas e ele consegue fazer isso mesmo tendo tomado 5-0 no último Grenal. Mas primeiro vamos pro vestibular, né? Tá. Senão nós vamos começar a falar desse negócio, não vamos parar. Tá, mas qual então tá aberto as inscrições pro vestibular lá pra URI, tem o curso de Educação Física, tá com 30 vagas. 30 vagas? 30 vagas, pra licenciatura e 30 vagas pro bacharel. Uhum. Então a licenciatura dá ênfase pra escola, né? Pra professor de escola, que é uma coisa importante que a gente tá precisando. E a bacharel é pra trabalhar fora da escola, que é academia, prefeitura, o que hotéis. difere isso? O curso é o mesmo. Mas... Um é licenciatura. Não, eu entendo. E o outro é bacharel. É as habilitações, é onde tu é habilitado para exercer a tua função. Então a licenciatura habilita você a trabalhar na escola, na formação. Tá? E o bacharel já é mais fora da escola. Sim. Em termos de treinamento, de atividade física voltada para a saúde, essas coisas. Essa é a diferença principal, assim. Eu me lembro da disciplina e a seriedade do professor Gildásio Bornes. Eu encontrei ele esses dias ainda no supermercado. E é um exemplo, né? Um exemplo de vida, um exemplo de pessoa que cuidou do seu corpo mesmo, né? A gente vê eles acima dos 80 anos. E parece o mesmo professor que era quando há 40 anos atrás nos dava aula, né? E eu me lembro da disciplina dele, por exemplo, no Colégio Santo Ângelo lá, é uma coisa muito importante de aprender um pouco de disciplina também, né? Entende? Que eu digo disciplina no sentido... que na verdade, assim, ó, na época ele foi formado pela Escola de Educação Física do Exército, né? Então a gente tinha Era puxado aquele negócio, negócio, e tinha que entrar em forma. Entrar em forma e não tinha... Correr, marchar... Por exemplo, tu não podia se coçar. Por exemplo, se tu tava com uma coceira na perna, um miquinho, alguma coisa da grama lá, não tinha chance, não podia nem se coçar. Né? Se coçar depois de sair, era uma sensação. E depois a gente vê como isso é bom mesmo, né? Porque tu aprende. Porque também te dá um norte, né, cara? Ele te orienta, ele te deixa... Porque o que eu observo muito, principalmente na gurizadinha nova,
o que eu até forço muito isso, uma espécie de ócio necessário, ou seja, de ficar 1 minuto sem fazer nada. Eu ouço muito as crianças reclamarem, eu não tenho nada para fazer. Eu digo, mas fica um pouco sem fazer nada. Tu entende o que eu digo? Não é que tem, ou tem que estar comendo, tem que estar vendo televisão, ou tem que estar brincando. Não tem como ficar parado um pouco sem fazer nada, pensando só, ou tentando não pensar em nada, né? Isso faz parte. E as nossas crianças, elas estão sendo acostumadas a não conseguir parar. Eu não sei se tu tem essa observação, mas eu vejo isso e as crianças reclamam muito. O que eu vou fazer agora? Eu já ouvi, principalmente quando se juntam. Né? Mas o ser humano é assim, né, cara? A gente tá nesse. Nossa, eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha muitas vezes eu ficava sem fazer nada, não tinha o que fazer mesmo. E hoje o adulto que quer, se o adulto fica sem fazer nada, ele quase fica doido, né? Então ele passa isso pra criança também, aquilo que nós estávamos falando antes já, tá? Dessa relação. Pois Mas bem, vamos pro Grenal, então. É o teu Grenal, Temos quanto tempo aí? 1 minuto? Assim, ó, domingo o Inter pega o Goiás. O Goiás que fez uma grande sacanagem com o seu técnico. O técnico foi afastado por motivos de uma mexida no clima. Eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Eu sou um dos caras aqui em Santo Ângelo que mais ouve sobre futebol no rádio. Então, assim, acompanho a cobertura da Rádio Grenal, da Band, da Guaíba, da Gaúcha. Então, as notícias que ontem vieram de Goiânia é que o clima lá tá danado. Né? Então, quem sabe... Nada não, tá um clima bom pro Inter. É isso que eu tô dizendo. E ficou um clima bom pro Grêmio também, né, cara? Porque o que aconteceu lá no Flamengo? Sim, tiveram mas que sacar fora. Loucura daqueles rapazes, né? Os caras Os caras fazer um festerê. Mas eu fico pensando, cara, tu já nunca parou pra pensar, jogador de futebol, cara? O cara me ganha 200 mil por mês, cara. E o cara não pode gastar nada do dinheiro. E a questão é assim, o futebol, matar, tu né, começa a gostar de futebol porque é, acima de tudo, diversão. O cara que gosta de diversão, ele gosta de vários tipos de diversão. A partir do momento, então, que ele se transforma, essa diversão dele, em algo profissional, ele tem que abandonar todas as outras diversões. Pois é. E daí fica danado, rapaz. Não tem como. O cara já tem o espírito dele. Já a idade que os caras estão. O cara já tem o espírito dele. E é só olhar para, por exemplo, Parazinho. Parazinho, né, um dos envolvidos aí no escândalo, é só tu olhar pra cara dele, tu vê que ele quer uma festa, né, cara? Não tem algum tipo de pessoa Mas, assim que claro. tu vê, o cara é festeiro por natureza, né? E mesmo que se criticasse muito o Pará no Grêmio, é impressionante que tem de viúva gremista do Pará aí, não tá no mapa, né? Tá todo mundo esperando pra ele voltar. Teve gente que declarou que ia aplaudir, que iam comemorar a volta do Pará a Porto Alegre e o cara não veio jogar. Quem sabe seja a nossa chance de ganhar uma em casa, né? Não, mas o Grêmio tá com um problema sério em casa agora, né? O que já não aconteceu naquele 5-0. A performance do Colorado... Mas, por exemplo, a Chapecoense, por exemplo, né, cara? É um time que tu viu o jogo contra o River? Sim, Ali no finzinho, aquela bola que deu um travessão, mas... Isso acontece. Eu acho que a Chapecoense... Já no Grêmio não deu na trave, né, cara? Não tem. Que negócio Não, foi... A campanha do Inter no segundo turno é melhor que a campanha do Grêmio. Tá? Isso é um ponto. A questão da Chapecoense, eu acho que definitivamente é um desses times que surgem de tempos em tempos no campeonato, no futebol brasileiro, que vão para a história, como teve um Bangu que foi assim, como teve um Bahia que foi assim, como teve o Guarani campeão brasileiro, como teve o Juventude campeão da Copa do Brasil. É um momento dele, né? E a repercussão nos jornais argentinos ontem, meio de que o River escapou mas eles têm de cair fora. É isso aí, eles têm bem a noção. Por isso que é bom ler começar a ler o Olé pra te ver uma coisa. Ali eles falam eles são mais críticos que nós, cara. Sem dúvida. Ainda assim, sobre o Grenal na semana que vem,
tu achas que o Inter vai pra cima pensando em devolver alguma coisa? Não, acho que não, cara. Eu acho que não. Aquilo foi um fato fatídico. Que nem aquela vez, a Chapecoense também deu no Inter uma vez lá no Chapecó, acho que meteu 5 também. Sim. E a coisa não vai. Mas isso Ó, e eu acho que outra foi sensacional. Tu Mas tá eu vou te elogiando a dizer. Chapecoense, vocês vão jogar lá, Lá ainda contra antes ela, do fim eu do sei. campeonato ainda. Eu sei. É só, quem não se liga Mas tem que na elogiar pra eles tabela. acharem que tá bom, né, cara? Então Mas eu vou te dizer o seguinte, nós vamos chegar, acho que no Grenal, eu tenho uma sensação assim, ó, que nós vamos chegar no Grenal com chances de encostar no Grêmio. Tá, mas De encostar, o que eu digo é empatar em pontos. não pode, não tem como. É uma rodada só. Tem essa rodada, o jogo Grenal semana que vem, não é? Não. Não é até 2 semanas. Tem Tá, mais mas tu 3 acha- rodadas Tu pro acha que o Grenal. Grêmio vai perder 2? Não, ele pode empatar 2. Uhum. Eu não sei se o Inter vai ganhar todas, tá? Mas eu Brincadeira, acho que... Fazia horas que não via um Colorado tão prepotente quanto esse. Sinceramente. Não, nada disso, Não, rapaz. não, O cara não. tem que ser realista, tu tem que olhar o momento. É bem como nós estávamos falando, nós estamos Não, eu tô observando o brincando, momento, né? Mas, não, eu tô brincando, sem dúvida nenhuma. Mas o que é impressionante que eu vejo muita gente mais em cima do muro do que tu. Tu tem Não, eu tô um bem, espírito mas- de confiança terrível. E essa volta aí desse gurizão, o Chacha, Sacha. esse aí tá feito, rapaz. Esse cara aí, ele é um jogador muito inteligente, cara. Muito participativo no jogo. Ele é zagueiro, é lateral, é meio campo e atacante. Ele é tudo, cara. Ele é muito inteligente. E sobre o time do Santos, o que tu me diz? Pois é. É ou não é o melhor time brasileiro? Cara, eu vendo Ah, o não, Santos rapaz, jogar, eu ó, acho o que ele é cara não- melhor e joga mais bonito que o Corinthians. Ah, não, mas rapaz. Tu viu o jogo com o Flamengo? Flamengo e Corinthians? Sim. Meu, tá louco. Mas, É o céu e a terra. sim. O Santos tá jogando direitinho, cara. Tá assim, redondinho. Mas o Corinthians tá. E tem um jogo mais moderno. Quem que é o. Quem é o Brutamonte do Corinthians? Não tem um Brutamonte. O Santos já tem, cara. E uma coisa que eu te digo, eu vou torcer pro Santos nessa final da Copa do Brasil, principalmente porque o Palmeiras disse que iria investir 400 milhões de reais se fosse para Libertadores. É muito dinheiro e isso daí é perigo pro meu time, que pode ser que esteja lá. Não, mas não, tirando rivalidade, eu acho que o Grêmio vai passar, vai ir para Libertadores sem susto. Né? Muito bem, seu Carlos. O senhor tem um recado final, assim, uma mensagem de final de feriado para os radiovintes? A minha mensagem é o seguinte, é se inscrever no vestibular de Educação Física da URI, né? Que está com as inscrições abertas dia 16, tanto licenciatura como bacharel, que é um curso muito interessante. É um curso que ajuda as pessoas, né? Seria uma medicina que, em vez de ser curativa, é uma preventiva. Então é que vai dar um norte para as pessoas em relação ao corpo delas, ao espírito que elas têm, aquilo que a gente estava falando da corrida. Sim. E dizer para torcer bastante pro Grêmio, que senão, se tiver que depender do Grenal, a coisa tá ruim. A professora Marli Johan esteve aqui comigo há algumas semanas e ela falou muito bem assim da tua participação, da participação do curso de Educação Física nesses programas, nesse programa da terceira idade, desenvolvido por ti em especial lá na universidade. E é muito legal uma história de dedicação também. Até interessante você falar, porque eu não tinha me percebido. Eu tenho um grupo de estudo que estuda hipertenso e exercício físico. Então, segunda e sexta-feira de tarde, então, é gratuito para a população. Tá? Só ir lá, se matricular. A única condição que tem que ter é que a pessoa tem que ser hipertensa. Então a gente vai lá, faz exercício, o tempo inteiro monitorado, controlado. Tá? A gente tem algumas vagas ainda. É das 2 às 5 da tarde tem horário. Então tá atrasado, agora são 2h06. Não, mas a minha aluna tá lá já. Tá lá te esperando. Tá lá, já tá lá. Vai correndo fazendo, pra lá agora ou vai ter que pegar o correndo. carro? Agora Não posso correr. Eu tô em convalescência. em convalescência. Muito Até bem. fim de dezembro. Carlos Kemper comigo aqui, sempre um papo muito gostoso, assim.
E a gente fez uma volta ao mundo aí pelo corpo humano, passado, presente, futuro e o futebol, que é a nossa paixão. Muito bem, chega ao fim o Café Missioneiro desta semana. Na noite de hoje, a NHTV transmite ao vivo a premiação, o evento derradeiro dos Jogos Culturais da OAB, a partir das 20 horas. E é isso aí, fim de semana chegando. Tenha um final de semana leve, tranquilo, sem excessos, né? E bom feriado para todo mundo. E o Café Missioneiro volta na terça-feira, neste mesmo horário, a partir da 1h20 da tarde. Muito boa tarde e até lá.